Se você acredita no poder de boas narrativas e quer ajudar nosso canal a continuar produzindo conteúdo, considere fazer uma contribuição com qualquer quantia. Clique em Valeu abaixo do vídeo e faça sua doação. Agora vamos para o caso de hoje. A neve daquele fim de tarde caía sobre Ash Grove Hall com uma serenidade enganosa, como se o mundo estivesse decidido a disfarçar qualquer inquietação sob um véu branco e silencioso. As janelas altas da mansão refletiam a luz dourada das lareiras internas, onde convidados se reuniam para um Natal que prometia calor, risos e um toque de tradição. Mas Miss Jane Marple, sempre discreta e sempre atenta, percebia algo além da superfície acolhedora. Uma nota dissonante, quase imperceptível, que soprava pelas frestas como um presságio incômodo. O convite chegara de forma gentil, mas inesperada. Sir Reginald Pomeroy, figura influente na região, havia insistido na presença da própria Miss Marple para o almoço de Natal. Havia mencionado jogos, boa companhia e uma atmosfera de amizade renovada. Porém, para aqueles que conheciam minimamente sua reputação, havia uma rigidez no homem que raramente se alinhava com hospitalidade sincera. E Miss Marple, em sua sabedoria silenciosa, aprendera ao longo da vida que convites inesperados, especialmente vindos de pessoas que cultivam poder, raramente vinham desacompanhados de intenções ocultas. Enquanto a carruagem avançava pelo caminho ladeado de pinheiros, ela observava a arquitetura severa da casa surgindo no horizonte. Suas janelas estreitas, suas torres de pedra e aquele ar quase medieval que parecia assistir a tudo com austeridade. Lady Bantry, ao seu lado, falava animadamente sobre os preparativos da festa, das guirlandas, dos pratos tradicionais e da alegria em reencontrar velhos conhecidos. Miss Marple, gentil como sempre, respondia com sorrisos brandos, mas seus olhos permaneciam fixos no conjunto inteiro, farejando padrões invisíveis. Ao atravessar o grande salão, um calor imediato envolveu-as, lenha estalando, o aroma de especiarias, o brilho das lamparinas refletindo na prataria impecável. Mas havia outra coisa ali, algo que não combinava com os enfeites festivos. Um fio de tensão no ar. O tipo de tensão que nasce quando pessoas compartilham segredos, quando alianças se fazem e desfazem em silêncio, quando qualquer gesto banal pode revelar mais do que deveria. Miss Marple notava esses pequenos sinais como quem observa o fio solto de um tricô. A postura rígida de Hester Pomeroy, a sobrinha do anfitrião, tentando disfarçar que seus olhos estavam sempre atentos a cada movimento de Sir Reginald. O jovem John Brent, noivo de Hester, que oscilava entre devoção e inquietação, como se carregasse o peso de algo não resolvido. A presença quieta da Sra. Forrester, que mantinha um ar de dignidade ferida, como quem carrega uma história que prefere não mencionar. E havia o próprio Sir Reginald, um homem de sorriso largo, mas duro como madeira seca. Seus olhos percorriam o ambiente com uma satisfação que beirava o desafio, como se guardasse um trunfo decisivo em seu bolso. Erguia o copo como quem anuncia uma vitória que apenas ele conhecia. Miss Marple, sentada em um canto confortável, observava com a discrição adquirida por décadas de convivência com segredos alheios. Percebia os olhares cruzados, as respirações contidas, a maneira como cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para evitar atritos. Havia algo prestes a se romper. Não um simples mal-entendido natalino, mas algo muito maior, profundo, talvez irreparável. E quando Sir Reginald anunciou, com voz firme,
que possuía correspondências que seriam enviadas após a missa da noite, correspondências capazes de melhorar certas condutas, o silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a neblina que cobria os jardins. Miss Marple arregalou levemente os olhos. Aquele Natal não terminaria em risos e canções. Não. Algo sombrio se preparava na escuridão da velha mansão. As conversas retomaram-se lentamente após o anúncio enigmático de Sir Reginald, mas não com naturalidade. Pareciam ecos de um ambiente que tentava se convencer de que nada havia acontecido. Miss Marple, sentada confortavelmente no canto onde escolhera observar o fluxo do salão, permitia que seus olhos percorressem cada rosto, cada micromovimento, cada silêncio preenchido pela tensão que se instalara como uma nuvem baixa. O cenário, à primeira vista festivo, revelava agora suas fissuras. A lareira crepitava com vigor, espalhando luz quente pelas paredes de madeira antiga, mas havia algo mais frio ali, algo que nenhum fogo parecia capaz de espantar. O enorme pinheiro, adornado com fitas vermelhas e esferas douradas, parecia observar os presentes com a solenidade de uma testemunha muda. E, de certa forma, era isso mesmo que aquela noite estava se tornando. Um palco silencioso para verdades que se recusavam a permanecer enterradas. Hester, a jovem anfitriã, movia-se com uma elegância inquieta. A rigidez dos ombros traía o desconforto profundo que tentava ocultar. Seus olhos, sempre que cruzavam o de Miss Marple, desviavam rapidamente, como se temessem ser compreendidos antes do tempo. Ao seu lado, John Brent esforçava-se para parecer tranquilo, mas seus dedos tamborilavam discretamente na mesa, denunciando a ansiedade de alguém que conhece detalhes que preferiria esquecer. Era um jovem de rosto honesto, marcado pelos anos de serviço militar que a guerra imprimira em tantos homens. Coragem, arrependimentos, histórias que não se contam facilmente. A Sra. Forrester permanecia recostada em uma poltrona, próxima à janela, envolta em um luto que parecia ainda recente. Não falar com frequência não é, por si só, algo digno de nota. Porém, há silêncios que cultivam significados densos, e os dela não eram de timidez, eram de cautela. Seu olhar amargo se detinha em Sir Reginald com uma intensidade calibrada, como quem observa um velho inimigo sem o direito de se pronunciar. Theo Grant, o responsável pela decoração, circulava pelo ambiente com a inquietação típica de quem teme que tudo desabe a qualquer instante. Seus dedos ajustavam incessantemente ornamentos que já estavam perfeitamente alinhados. Não parecia preocupar-se com a estética, parecia querer evitar o caos. Talvez porque já soubesse que o caos estava ali, apenas aguardando o momento oportuno para se mostrar. Dr. Lyle, o médico da comunidade, mantinha-se cortês, mas observador. Era um homem experiente, acostumado a acompanhar tanto nascimentos quanto despedidas. Naquela noite, porém, parecia mais atento do que o habitual aos humores dos presentes, como se percebesse também ele que algo grave se aproximava. E no centro de tudo, como o sol de um sistema instável, estava Sir Reginald. Ele falava com entusiasmo afetado, brindando, rindo, oferecendo comentários duros disfarçados de cordialidade. Seus olhos azuis e frios percorriam o ambiente com a satisfação de quem acredita possuir poder absoluto sobre todos ao redor. Miss Marple percebia naquele homem a típica postura dos que confundem autoridade com impunidade, uma combinação perigosa, sobretudo quando usada contra os mais jovens ou vulneráveis. Aquele anúncio sobre correspondências foi mais do que uma provocação.
Foi uma ameaça cuidadosamente calculada. E o que Miss Marple sabia, porque viver em St. Mary Mead ensinava a decifrar pessoas como se fossem livros, é que ameaças raramente pairam no ar sem consequências. Queriam resposta, queriam reação. A ceia prosseguiu entre conversas superficiais, mas tudo ali era fachada. O verdadeiro drama desenvolvia-se por baixo, como correnteza sob gelo. Cada gesto, cada troca de olhares, cada palavra dita em tom medido revelava relações cruzadas, mágoas antigas, temores recentes. Miss Marple compreendeu, ainda antes de qualquer crime ser cometido, que o que estava prestes a acontecer naquela casa não seria um acidente. Havia gravidade nos silêncios e urgência contida nos olhares. Aquelas pessoas não estavam apenas celebrando o Natal. Estavam presas em um jogo de forças que precedia sua chegada. E jogos perigosos, quando se misturam com ressentimentos profundos, não costumam terminar bem. O espírito de Natal, ainda que insistisse em preencher o ambiente com luzes cintilantes e fragrâncias acolhedoras, não conseguia dissolver o peso crescente que pairava sobre Ashgrove Hall. Miss Marple, com sua sensibilidade aguçada para o comportamento humano, compreendia melhor que ninguém que por trás de cada gesto aparentemente trivial havia intenções cuidadosamente guardadas. E naquele instante, enquanto observava Sir Reginald sorrir de forma autoritária, ela percebia que a essência daquele encontro jamais estivera ligada à celebração, mas sim à revelação. O anúncio das correspondências não fora apenas um capricho. Representava, de forma quase teatral, o ponto culminante de um propósito meticulosamente concebido. Sir Reginald pretendia agir naquela noite. E sua ação, embora disfarçada sob a máscara de melhorar a vida dos outros, continha um tom de vingança silenciosa. Aquele homem não enviava uma carta sem que houvesse um objetivo calculado. E para Miss Marple, compreender alguém como Sir Reginald passava por identificar o que ele acreditava controlar. Eram 3 os alvos, discretamente entrelaçados no ambiente, sem perceber que estavam no centro de algo maior. Hester, sua sobrinha, John Brent, noivo de Hester, e de forma mais velada, a senhora Forrester. Todos pareciam carregar alguma sombra ligada ao anfitrião. Todos pareciam temer algo que ele poderia revelar. Hester apresentava uma expressão que misturava temor e dignidade ferida. A jovem tentava manter compostura, mas seus olhos denunciavam a apreensão profunda de quem teme pela própria autonomia. O anúncio das cartas a atingira como uma flecha. Miss Marple notara o súbito tremor nos dedos que seguravam o guardanapo. Sir Reginald, ao que tudo indicava, pretendia usar a correspondência para impor seu controle sobre o destino da sobrinha, como fazia há anos. John Brent, por sua vez, observava o ambiente com o olhar calculado de um homem treinado a avaliar riscos. Seu histórico militar deixara marcas invisíveis que apenas almas sensíveis como Miss Marple percebiam. Quando Sir Reginald mencionara as cartas, sua reação fora quase imperceptível, mas intensa, um enrijecer da mandíbula, como quem luta para não expor o próprio medo. Evidentemente, o passado dele fora vasculhado de maneira implacável pelo anfitrião, e aquilo seria usado em momento oportuno. A senhora Forrester mantinha-se em silêncio, mas havia em seus olhos uma ferida antiga, pulsante, que se reacendia sempre que Sir Reginald falava. Para Miss Marple, aquilo não era mero ressentimento, era dor. Dor de alguém que vira sua vida, ou a vida de alguém amado, ser marcada pelas decisões duras e impiedosas daquele homem. A relação entre os dois, ainda que velada,
era profunda o suficiente para justificar emoções extremas. A tese, portanto, tornava-se clara. Sir Reginald pretendia usar a noite de Natal como cenário para revelar verdades incômodas, corrigir o que considerava desvios e exercer seu controle sobre aqueles que viviam à sua sombra. A festa não era uma celebração, mas um cerco. E como toda boa observadora de tragédias humanas, Miss Marple sabia reconhecer a fagulha que antecede o incêndio. Homens como Sir Reginald, orgulhosos, autoritários, plenamente confiantes em sua própria superioridade, eram os mais propensos a precipitar conflitos perigosos. Quando ameaçam, esperam submissão. Mas quando encontram resistência, são capazes de atitudes extremas. A mansão, iluminada e decorada com tanto esmero, escondia assim o verdadeiro espetáculo. Um tabuleiro onde cada peça já estava posicionada, cada tensão já havia sido plantada, cada reação aguardava apenas a ocasião adequada para emergir. E Miss Marple, com sua intuição afiada, reconhecia que o propósito oculto daquela noite não era unir, mas separar. Não era celebrar, mas punir. Não era proteger, mas ferir. Antes que a noite terminasse, alguém naquela casa tomaria uma decisão irrevogável. Após o anúncio inquietante das correspondências, Sir Reginald conduzira os convidados à sala ao lado para tomarem café e digestivos. A atmosfera, contudo, não recuperara a leveza esperada de um dia festivo. Pelo contrário, parecia que cada passo pela mansão reverberava mais fundo nos corredores, como se a própria casa reconhecesse que os segredos ali guardados estavam próximos de escapar. A sala de estar era ampla, com cortinas de veludo rubi, retratos ancestrais nas paredes e mobília antiga que exalava a história da família Pomeroy. Porém, os presentes moviam-se como peças deslocadas, incapazes de encontrar o lugar natural numa cena que deveria transmitir acolhimento. Miss Marple sentou-se discretamente em uma poltrona de encosto alto, de onde tinha visão clara da maior parte do salão. Observava cada gesto com uma atenção quase invisível, mas absolutamente eficiente. John Brent, inquieto, mantinha-se próximo à lareira. O calor do fogo parecia pouco para aquecer sua expressão tensa. Ele esfregava as mãos, como quem tenta dissipar não o frio, mas a ansiedade. Quando alguém se aproximava, ele disfarçava com um sorriso breve, mas voltava imediatamente ao seu estado introspectivo. Miss Marple reconhecia aquele comportamento, o de alguém que revisita mentalmente um episódio desconfortável do passado, tentando prever quando e de que maneira será exposto. Hester permanecia próxima ao piano, tocando ocasionalmente algumas notas dispersas, mais para ocupar as próprias mãos do que para oferecer música aos outros. Sua postura sugeria vigilância. A jovem lançava olhares discretos para o tio, sempre calculando a distância emocional e física entre ambos. Miss Marple percebia ali uma mistura de temor e de resistência silenciosa. A Sra. Forrester, por sua vez, sentara-se junto à janela, segurando uma xícara de chá que já esfriara completamente. Seus olhos estavam perdidos no jardim coberto de neve, mas sua mente parecia longe, como se revisse uma tragédia antiga. Quando Sir Reginald aproximou-se dela para fazer um comentário cortante a respeito de disciplina e moralidade, Miss Forrester vacilou por um instante. Não fisicamente, mas mentalmente. A expressão rígida denunciava uma luta interna. Theo Grant, talvez o mais nervoso entre eles, verificava pela 10ª vez as luzes decorativas penduradas sobre a lareira. Tocava cada fio como se temesse que algo pudesse desmoronar a qualquer instante. A inquietação crescente dele
não escapou à percepção de Miss Marple. Era o comportamento típico de quem teme que a fachada, tanto literal quanto figurativa, se rompa subitamente. O momento mais revelador, porém, ocorreu quando Sir Reginald, animado por um conhaque generoso, começou a narrar histórias de seu passado militar e de sua influência em círculos políticos. A voz dele ecoava pela sala com altivez, como a de um homem habituado a dominar ambientes com a própria presença. Porém, sob aquele discurso pomposo, havia pequenas farpas. Ele lançava comentários afiados, cuidadosamente direcionados aos presentes, críticas veladas, insinuações e observações que apenas aprofundavam o desconforto. Alguns aqui, disse ele com um sorriso cortante, devem lembrar-se de que atos impensados podem arruinar carreiras, principalmente carreiras já frágeis. John Brent desviou o olhar imediatamente. Hester respirou fundo, como quem tenta conter a indignação. A Sra. Forrester apertou a xícara com força suficiente para tremer o pires. Mesmo o Dr. Lyle, sempre equilibrado, mostrou-se perturbado, pigarreando como quem tenta amenizar a tensão presente. Miss Marple, do canto da sala, compreendeu com clareza cristalina. Sir Reginald estava provocando, testando limites, observando reações. Era um homem que se alimentava da sensação de controle e que naquele momento sentia prazer em exercer poder psicológico sobre cada um ali. Mas, quando alguém força demais as peças de um jogo delicado, algo inevitavelmente se rompe. O desajuste daquela noite já havia começado, silencioso, gradual, irreversível. O relógio de pêndulo no canto da sala marcava o avanço lento e inevitável da noite. Cada batida parecia reverberar no ar como um lembrete de que algo se movia silenciosamente rumo ao inevitável. A mansão, tão bem decorada para o Natal, exalava agora uma sensação estranhamente oca, como se os enfeites tivessem perdido o brilho, e a música, a alegria, permanecessem do lado de fora, incapazes de atravessar o limiar de Ashgrove Hall. Miss Marple, sempre paciente, sabia que os momentos mais reveladores surgiam não no tumulto, mas na calmaria tensa que antecede a crise. E a calmaria daquela noite começava a se desfazer pelas bordas. Hester, que tentara distrair-se ao piano, já não tocava mais. Seus dedos repousavam sobre as teclas silenciosas, mas sua mente estava longe. A jovem fitava o chão, como se cada detalhe da madeira polida lhe revelasse pensamentos ocultos. O rosto dela carregava uma expressão que Miss Marple conhecia muito bem. Era a expressão de alguém encurralado, não por paredes, mas por circunstâncias. E quando o fio da esperança fica pequeno demais, decisões precipitadas tornam-se perigosamente tentadoras. John Brent aproximou-se dela, inclinando-se para falar baixinho. Sua preocupação era genuína. Havia ternura no toque leve que ele depositou sobre a mão de Hester. Mas havia também medo. Miss Marple notava no jovem uma dúvida cruel. Temia não apenas pelo futuro da noiva, mas por como ele próprio seria afetado pelas revelações de Sir Reginald. Homens que viveram a guerra alimentam cicatrizes invisíveis. Os erros, mesmo mínimos, ganham dimensões mais duras sob o olhar público. Sir Reginald sabia disso e parecia disposto a usar tal conhecimento como arma. No outro extremo da sala, a Sra. Forrester respirava de forma irregular, os olhos fixos na neve que caía lá fora. Era impossível ignorar o ressentimento contido em seu semblante. Existia alguma história profunda ali, algo que ligava seu sofrimento ao anfitrião de maneira direta.
Miss Marple lembrava-se de ter ouvido rumores, anos atrás, sobre um caso militar envolvendo o filho da Sra. Forrester. Um episódio controverso, abafado por figuras de autoridade. E Sir Reginald era exatamente o tipo de homem que se orgulharia desse tipo de interferência. Tudo isso criava um emaranhado emocional pesado que se tornava ainda mais visível à medida que os convidados tentavam manter conversas superficiais. Doutor, Lyle falava sobre casos triviais da comunidade, mas sua voz era baixa, como se temesse interromper um lamento invisível. Theo Grant tentava ajustar uma guirlanda já perfeitamente alinhada, apenas para ter algo que o mantivesse ocupado. Era evidente que ele sentia a atenção alheia e absorvia parte dela sem compreender completamente suas causas. E Sir Reginald? Ele parecia cada vez mais satisfeito consigo mesmo. Erguia o copo em celebrações vazias, ria alto de comentários que apenas ele achava espirituosos e, ao notar o desconforto geral, ampliava ainda mais sua postura dominadora. Talvez acreditasse estar conduzindo a noite com firmeza. Talvez achasse que manter todos sob sua autoridade fosse uma virtude. Mas Miss Marple via outra coisa: arrogância inflada, perigo crescente e uma total incapacidade de perceber até onde poderia esticar a corda antes que ela arrebentasse em definitivo. Quando a noite avançou e alguém sugeriu que um jogo seria uma forma agradável de recuperar a leveza, foi Hester quem o propôs, com voz suave demais para ser natural. Miss Marple reconheceu imediatamente o movimento. Não era uma tentativa de diversão. Era uma tentativa de mudança, um desvio, uma busca urgida por outra atmosfera, outra dinâmica, qualquer coisa que afastasse Sir Reginald do poder que exercia sobre todos ali. Mas a proposta, em vez de aliviar a tensão, abriu caminho para algo muito mais profundo, muito mais sombrio, e a mansão pareceu respirar de forma diferente, como se pressentisse o deslocamento de forças. Aquela noite estava prestes a abandonar completamente qualquer aparência de normalidade. Quando Hester sugeriu que todos jogassem algo para animar o espírito natalino, a sala pareceu despertar de um torpor profundo. Foi uma mudança súbita demais para ser inocente, e Miss Marple, que raramente ignorava impulsos intuitivos, percebeu imediatamente que havia propósito naquela escolha. Não era apenas distração, era direção. Theo Grant aceitou a ideia com entusiasmo excessivo, quase ansioso, como se precisasse desesperadamente de um foco diferente daquele que pairava sobre o ambiente. Murder in the Dark, propôs ele com um brilho inquieto nos olhos. Um jogo tradicional, divertido na aparência, mas irônico diante dos humores da casa. Hester concordou com prontidão. Sir Reginald riu alto, achando graça na temática mórbida, como se a própria ideia de assassinato fosse para ele apenas entretenimento. Miss Marple, embora não apreciasse jogos desse tipo, seguiu com o grupo. Tinha aprendido que, muitas vezes, o que as pessoas fazem quando acreditam estar brincando revela mais sobre elas do que qualquer conversa formal. A preparação começou imediatamente. Theo apagou parte das luzes, deixando o ambiente com brilho reduzido. O grande salão agora parecia ainda mais vasto e mais hostil. Sombras longas projetavam-se pelas paredes, tremulando com a luz da lareira e criando figuras indecisas que pareciam observar a todos em silêncio. O baralho foi trazido. Hester, com movimentos calculados, assumiu o papel de distribuidora. Era curiosa a facilidade com que ela embaralhava as cartas, como quem realiza uma tarefa repetida centenas de vezes.
Seus dedos se moviam com delicadeza e precisão, habilidades úteis demais em um jogo que dependia de papéis secretos. A primeira rodada começou com um apagão parcial das luzes. Risos discretos ecoaram quando o primeiro crime teatral aconteceu. Mrs. Forrester caiu dramaticamente no sofá, anunciando sua morte, com um tom teatral que beirava o exagero. Dr. Lyle examinou a vítima e todos se divertiram com a encenação. Na rodada seguinte, John Brent tombou sobre um banco e todos riram quando ele exagerou na dramatização. Depois foi Lady Bantry quem foi assassinada, caindo com dignidade impressionante perto da lareira. O jogo avançava e os convidados, por um breve momento, pareciam realmente encontrar algum alívio na teatralidade da brincadeira. Mas Miss Marple notava outra coisa. Observava como Hester recolhia o baralho sempre de forma a manter controle sobre duas cartas específicas. Notava também como, em todas as rodadas, o assassino jamais se aproximava da área mais escura do salão, e quando as luzes voltavam, detalhes mínimos, um fio de decoração fora do lugar, um objeto movido de posição, chamavam sua atenção. Pequenas inconsistências que nunca vinham do acaso. A cada morte encenada, Hester parecia ajustar mentalmente alguma expectativa. Era como se estivesse testando padrões, observando comportamentos, calibrando decisões invisíveis. A mansão, completamente envolta pela noite, deixava ouvir o estalar das vigas de madeira antigas como se protestassem contra algo iminente. A lareira continuava acesa, mas parecia cada vez menos capaz de iluminar a escuridão crescente. Quando Theo anunciou a 7ª e última rodada, a mais dramática, como chamou, apagou todas as luzes da casa, incluindo as do corredor que conduzia à escada dos fundos. O breu absoluto desceu sobre a sala, espesso e sufocante. O calor da lareira desapareceu. As vozes calaram-se de súbito. Miss Marple sentiu algo mudar naquele instante. O jogo, que até então fora apenas um teatro inocente, cruzara uma fronteira indetectável para os demais, mas não para ela. Um silêncio denso tomou conta do ambiente, seguido de passos rápidos, quase certeiros, dirigindo-se para longe do grupo. E então, antes que qualquer vítima teatral pudesse gritar, ouviu-se um som real, um corpo chocando-se violentamente contra a pedra. O grito engasgado de alguém sendo surpreendido pela própria queda. E o silêncio absoluto que vem quando o perigo deixa de ser simulação. Miss Marple, ainda na escuridão, soube imediatamente. O jogo terminara. A tragédia finalmente começara. Assim que o som violento ecoou pelo corredor, um impacto seco, brutal, que não pertencia a nenhum tipo de brincadeira, a respiração coletiva pareceu suspender-se. A escuridão absoluta tornava tudo muito mais opressivo. Houve um segundo de silêncio tão profundo que parecia sobrenatural, até Lady Bantry, em desespero, sussurrar um pedido instintivo. Luzes. Pelo amor de Deus, luzes. Mas nada aconteceu. Theo Grant, responsável por manusear os interruptores, tentava restaurar a iluminação. Era possível ouvir seus dedos tremendo contra a parede, o clique apressado dos interruptores sendo acionados repetidas vezes. Nada. Apenas a escuridão intacta e o medo crescendo nela. Algo está errado! O circuito não responde! Exclamou ele, a voz embargada. O som de pânico pura e simplesmente escapava de seus lábios. Era evidente que aquilo não fazia parte do planejado, nem mesmo para ele, que adorava truques teatrais. A escuridão parecia um ser vivo, engolindo cada tentativa de movimento. Miss Marple manteve-se imóvel por alguns instantes,
confiando mais no silêncio do que na ação. Ouviu os passos hesitantes de Dr. Lyle tentando localizar o corredor, a respiração acelerada de John Brent, a súbita inquietação de Hester, cujos dedos roçaram algo, talvez uma cadeira, talvez a própria culpa. Finalmente, após incontáveis segundos de caos silencioso, as luzes retornaram em um clarão abrupto. Todos piscavam, atordoados com o contraste repentino. A sala reapareceu, com os convidados revelando expressões transtornadas. Mas Sir Reginald não estava ali. O corredor que levava à escadaria dos fundos estava iluminado e vazio, um vazio que gritava tragédia. Dr. Lyle, movido pelo hábito médico, foi o primeiro a correr adiante. Miss Marple o seguiu com seus passos lentos, mas firmes, guiada mais pela certeza do que pelo instinto. Os demais vieram atrás, temendo o que encontrariam. Quando chegaram ao final do corredor, lá estava ele. Sir Reginald Pomeroy jazia no chão de pedra fria em uma posição desajeitada, quase grotesca, o corpo torcido, o pescoço inclinado em um ângulo antinatural, os olhos abertos num espanto final que congelara no instante da queda. O sangue espalhava-se como uma sombra profunda ao redor da cabeça. A cena tinha uma frieza brutal que nenhum teatro conseguiria imitar. Doutor. Lyle ajoelhou-se ao lado do corpo, colocou a mão sobre o pulso do homem e balançou a cabeça apenas uma vez. Miss Marple, observando a expressão do médico, percebeu que ele não se surpreendera tanto com o resultado quanto com a intensidade da queda. Hester, que chegara por último, levou a mão à boca num gesto que poderia ser lido como choque. Mas havia algo na expressão dela, uma tensão calculada, algo reorganizando-se internamente, que não escapou a Miss Marple. John Brent murmurou o nome do sogro em potencial com uma mistura de horror e incredulidade. A Sra. Forrester ficou pálida, segurando-se à parede como se revivesse alguma dor antiga. Theo recuou 2 passos, quase tropeçando no tapete, completamente desnorteado. Foi nesse instante, enquanto todos mergulhavam em pânico e confusão, que Miss Marple aproximou-se do corrimão da escada. Era velha madeira trabalhada, cuidadosamente polida. Mas naquele ponto específico, algo destoava. Um pequeno fio de seda negra prendia-se a uma lasca da madeira, e quase imperceptível, um ornamento de azevinho, que antes enfeitava o corrimão, agora pendia solto, com o arame interno cortado com precisão, não rompido. Não foi acidente. Não poderia ter sido. Um homem como Sir Reginald jamais subiria aqueles degraus às cegas, por vontade própria. Teria sido atraído e depois derrubado. Miss Marple endireitou-se, o olhar tão sereno quanto afiado. A tragédia não era mistério para ela. O verdadeiro desafio agora era enfrentar o inevitável obstáculo. Todos na casa tinham motivo, mas só um deles tivera coragem e preparo para transformar ressentimento em armadilha mortal. A morte de Sir Reginald espalhou-se pela casa como uma onda silenciosa, avançando por cada cômodo até tocar cada pessoa ali presente. O grupo atordoado retornou lentamente à sala principal, guiado por Dr. Lyle, que assumira o papel prático de controlar o pânico imediato. Theo permaneceu inquieto, movendo-se de um lado para o outro como se tentasse enxergar sentido no que acabara de acontecer. Hester e John mantinham-se próximos, unidos por uma tensão que mais parecia cumplicidade forçada do que conforto genuíno. A Sra. Forrester, pálida e rígida, permanecia com os olhos fixos em algum ponto distante, como se revivesse outra cena, outro trauma. Miss Marple, entretanto,
mantinha o mesmo silêncio atencioso de sempre. A posição do corpo, o corte preciso no arame do ornamento, o fio de seda negra preso ao corrimão, eram detalhes suficientes para compreender que o crime fora arquitetado com antecedência. Mas o verdadeiro trabalho agora era interpretar esses detalhes dentro do contexto emocional da casa. Ela começou pelo ornamento. O galho de azevinho pendia frouxo, preso apenas por um dos lados. O arame cortado indicava uma intervenção nítida. Alguém havia preparado aquele ponto da escada para ser traiçoeiro. Mas isso não bastava para indicar motivo. Servia apenas para confirmar que o culpado não agira no impulso. Havia planejamento. Tratava-se de alguém que conhecia bem a casa ou que tivera tempo para estudá-la durante a noite. Nos degraus superiores, Miss Marple encontrou outro detalhe: leves arranhões na lateral da madeira, discretos demais para o olhar comum, mas inconfundíveis para quem sabe o que procura. Pareciam marcas de um sapato pequeno, provavelmente feminino. Mas isso, por si, não bastava. Eram sinais de alguém que se posicionou ali, antes da queda, esperando o momento exato. Ao retornar ao salão, encontrou John Brent sentado, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar perdido no carpete. Havia suor na testa dele, não apenas pelo choque, mas por algo mais profundo. Um homem treinado para a guerra não se abala facilmente por acidentes domésticos. John não via ali um acidente. Ele via algo que temia desde o início da noite: as tais correspondências. O passado dele poderia ter sido exposto, e Miss Marple percebeu isso em sua expressão. Mas medo não é prova, é apenas emoção. Hester, por outro lado, mantinha-se surpreendentemente controlada. O choque fora forte, mas agora sua postura era firme, quase fria. Miss Marple observou o modo como ela segurava a xícara, dedo indicador rígido, tensão nas articulações, respiração controlada. Hester não era indiferente, mas estava deliberadamente tentando parecer equilibrada. Isso dizia algo. Talvez estivesse escondendo a profundidade de seu alívio, ou sua culpa. A Sra. Forrester, entretanto, era a que mais intrigava Miss Marple. O olhar distante dela não era o de quem teme descobertas, mas o de quem revisita memórias dolorosas. Ela carregava algo profundamente emocional que envolvia Sir Reginald. E Miss Marple sabia, porque aprendera ao longo da vida, que os crimes mais perigosos são cometidos por aqueles que sofrem há muitos anos. Theo Grant, por sua vez, apresentava-se cada vez mais nervoso. Suas mãos trêmulas denunciavam que a situação escapara totalmente do que ele imaginara. Tirou os óculos para limpá-los, mas suas lentes já estavam perfeitamente limpas. Ele precisava de algo para ocupar as mãos, porque a mente estava atormentada. Ao reunir todos novamente, Miss Marple observou não apenas os rostos, mas as respirações, as pausas, os gestos involuntários. A culpa raramente se revela naquilo que uma pessoa diz, mas sim no que ela tenta não fazer. E havia algo que ligava as evidências encontradas ao comportamento de uma pessoa específica naquela noite. Um fio emocional, uma oportunidade prática e, mais importante, um motivo forte o suficiente para transformar um jogo inocente em tragédia real. Ashgrove Hall, ainda silenciosa sob a neve, parecia prender o fôlego. Miss Marple sabia, o tempo de observar estava quase no fim. O tempo de revelar se aproximava. O salão de Ashgrove Hall agora parecia menor, como se cada parede tivesse recuado alguns centímetros para dentro, comprimindo os presentes num espaço emocional cada vez mais sufocante. A neve continuava caindo lá fora,
silenciosa e indiferente, enquanto a tensão dentro da casa atingia um ponto quase palpável. A tragédia já estava estabelecida, mas o peso verdadeiro só começaria quando a verdade encontrasse caminho até a superfície. Miss Marple, com sua calma característica, posicionou-se à beira do tapete central. Não chamara a atenção para si, não pediu silêncio, não ergueu a voz, mas, à medida que começou a falar, cada pessoa naquela sala sentiu que era chegada a hora inevitável, a hora da reconstrução. Ela iniciou pelo começo, não da noite, mas da lógica humana. Explicou que crimes raramente nascem de impulsos puros, geralmente brotam de sentimentos cultivados ao longo do tempo. Ressentimento, medo, humilhação, desespero, cada um deles pode transformar uma simples oportunidade em ação. E naquela casa, naquele Natal, todos tinham algo pendente com Sir Reginald. Hester carregava anos de controle e manipulação impostos pelo tio. John Brent temia a revelação de seu passado militar, cuidadosamente protegido. Theo, sensível à pressão, perdera a chance de impedir que Reginald humilhasse sua carreira inicial como decorador. E a Sra. Forrester, essa, sim, tinha uma ferida profunda, que sangrava há anos. A morte de seu filho, atribuída a decisões tomadas por Sir Reginald em um tribunal militar longe dos olhos públicos. E, no entanto, nenhum desses sentimentos, por mais intensos, bastaria sozinho. A chave do crime estava na execução, e a execução exigia cálculo. Miss Marple explicou que o jogo, inicialmente inocente, fora o disfarce perfeito para movimentar as peças. Durante cada rodada de Murder in the Dark, alguém observava meticulosamente os deslocamentos de Sir Reginald, a luz, a disposição dos móveis, a reação dos outros. Alguém testava padrões. As evidências falavam alto, ainda que discretamente. O arame do ornamento cortado com precisão, o fio de seda negra preso à madeira, os arranhões nos degraus superiores, o conhecimento da dinâmica da casa naquele instante específico em que as luzes se apagariam. A senhorita respirou fundo, permitindo um instante para que cada um absorvesse o que dizia. Este crime, continuou com suavidade, não foi cometido por impulsividade, foi preparado com cuidado, com antecipação e com profunda dor. Os rostos começaram a se fechar. Theo, com os olhos arregalados, parecia à beira de confessar algo que não fizera, apenas por pressão. John segurou a mão de Hester, mas o gesto parecia mais uma âncora do que consolo. Hester desviou o olhar, temendo o que estava por vir. A Sra. Forrester permaneceu parada, imobilizada pela própria memória. Miss Marple, então, revelou o ponto crucial. Para se aproximar de Sir Reginald na escuridão, era preciso que alguém soubesse exatamente onde ele estaria no momento do apagão completo. Isso só seria possível se essa pessoa tivesse observado, não apenas durante o jogo, mas antes dele, o padrão de movimentação do anfitrião, seus hábitos, seu modo de caminhar em ambientes pouco iluminados. Sir Reginald sempre usava a parede esquerda do corredor como guia, apoiando-se levemente quando a vista não ajudava. Era um hábito sutil, conhecido apenas por alguém que convivira com ele de forma íntima ou que o observara com atenção profunda ao longo de anos. Esse detalhe, isoladamente, era revelador. Combinado ao fio de seda negra, oriundo de um vestido específico presente naquela sala, tornava-se incontestável. Miss Marple falava com serenidade, mas firmeza. A casa parecia prender o ar numa véspera de explosão. Todos fitavam a detetive, alguns em expectativa, outros em temor. E havia quem, mesmo antes da revelação final,
já soubesse que a verdade se aproximava com passos certeiros. Miss Marple concluiu: agora resta apenas apontar quem dentre nós reuniu oportunidade, motivo e coragem para transformar uma noite de festa em vingança. A neblina da verdade já tocava o chão. O nome estava pronto para ser dito. O silêncio em Ash Grove Hall tornou-se tão profundo que parecia absorver até a respiração dos presentes. A lareira crepitava, mas o som era distante, irrelevante diante do peso da verdade que pairava ali, evidente para quem quisesse ver, ou, mais precisamente, para quem tivesse coragem de encarar. Miss Marple, com a doçura firme que lhe era característica, caminhou alguns passos à frente. Não havia acusação em seu tom, apenas a inevitabilidade de quem segue uma trilha lógica até o fim. Ela explicou com delicadeza que a chave do mistério estava no fio de seda negra encontrado preso ao corrimão. Um detalhe aparentemente insignificante, mas que, sob o olhar atento, revelava-se crucial. Era um tecido fino, de textura rara, presente apenas em um vestido naquela casa naquela noite. Não pertencia a Hester, cuja roupa era de lã espessa, tampouco a Lady Bantry, cujo traje era de renda. Não era o tecido discreto do terno de John, nem as mangas simples de Tel. Era o vestido usado pela Sra. Forrester, um vestido preto de seda, antigo, delicado, guardado por anos e usado apenas por reverência à memória do filho. A mulher empalideceu, mas não recuou. Havia em sua postura mais resignação do que surpresa. Miss Marple continuou, revelando que os arranhões nos degraus superiores coincidiam com passos leves, característicos de uma pessoa de estatura menor que se posicionara ali antes da queda. Alguém que conhecia profundamente os hábitos de Sir Reginald, alguém que sabia que ele apoiaria a mão na parede esquerda ao caminhar na escuridão. Alguém que tivera a oportunidade de cortar o arame do ornamento no início da noite, quando circulava pela casa sob o pretexto de buscar silêncio e ar fresco. Mas mais importante que tudo isso, disse Miss Marple, é o motivo. Os olhos da Sra. Forrester se encheram de lágrimas que não chegavam a cair. A detetive explicou aos outros o que muitos ignoravam. Anos atrás, o filho da Sra. Forrester servira sob o comando de Sir Reginald. Uma decisão tomada por ele, fria, impiedosa, mais política do que militar, resultara na morte do rapaz em circunstâncias injustas. O caso fora abafado e a mãe vivera desde então com uma dor silenciosa que consumia cada parte dela. Ele destruiu minha família. A Sra. Forrester murmurou, a voz mais frágil que um sussurro. E depois continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Como se meu filho fosse apenas um número descartável. Nenhum dos presentes encontrou palavras. Ela continuou com esforço. Eu nunca planejei fazer isso. Não até hoje. Não até ele dizer que enviaria cartas. Ele tinha cartas sobre todos vocês. Cartas que arruinariam suas vidas, como arruinou a do meu menino. Eu não podia permitir. Não mais. Não houve dramatização nem tentativa de negar. Apenas a verdade nua, uma verdade formada por anos de luto e um instante de decisão fatal. Miss Marple respirou fundo. A voz dela era gentil quando falou pela última vez. Compreendo sua dor, minha querida. Mas dor, por mais profunda que seja, não justifica tirar uma vida. A justiça encontrará seu caminho. E espero que, um dia, seu coração encontre paz também. A Sra. Forrester inclinou a cabeça, derrotada não pela acusação, mas pela própria consciência. Doutor. Lyle se aproximou para acompanhá-la e ela, sem resistência,
Entregou-se ao destino que a aguardava. Os demais permaneceram imóveis, absorvendo a complexidade daquele desfecho. Não havia alívio, tampouco triunfo. Apenas a amarga constatação de que a verdade, quando finalmente emerge, não traz alegria, apenas clareza. A neve continuava a cair lá fora, cobrindo lentamente a mansão que guardaria, para sempre, a memória de uma noite em que as sombras falaram mais alto do que as canções de Natal. E Miss Marple, com seu silêncio compassivo, sabia que às vezes resolver um mistério não é desvendar um crime, é compreender a alma humana em toda a sua dor e fragilidade.